Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Machado, professor de História. Vamos lá então para a terceira questão das atividades da 11ª semana do primeiro ano sobre o feudalismo. Caracterize os três estamentos, nobreza, clero, camponesa, da sociedade feudal. O que são estamentos? Estamentos são classes sociais. E durante a sociedade feudal existiam três classes sociais: a classe dos nobres, a classe do clero e a classe camponesa. Os nobres, eles eram os donos das terras, né? O principal nobre dono da terra era o senhor feudal. E quem era o restante desses nobres? Eram os parentes desse senhor feudal, né? Era primo, tio, primo terceiro grau, aquela galera ali que eram parentes. E eles viviam um grande luxo, pois eles que eram os donos da terra. E a nobreza, elas tinham alguns poderes nesse período. A nobreza não trabalhava e a nobreza também, ela que podia cunhar moeda, ela que produzia o dinheiro, ela que criava impostos, que cobrava os impostos, ela que definia o momento de paz e o momento de guerra. O nobre, ele não trabalhava na agricultura, como nós vimos na questão anterior, que a base da economia feudal era a agricultura. Quem trabalhava não era esse nobre. O nobre, ele vivia uma vida sem trabalho, ele vivia se preparando para a guerra. E a sociedade da época aceitava isso, pois achava que isso era algo de Deus. Então o cara nascia nobre porque Deus quis que ele nascesse nobre. Então o nobre, ele era essa pessoa que mandava, essa que estava no topo. Tinha todos os poderes dentro do feudo. Para vocês conseguirem visualizar o que era o nobre, é só vocês assistirem os filmes do Thor, né? Thor da Marvel. O Thor é um nobre, ele é filho do rei, né? Filho de Odin. E Asgard, né? Toda aquela vida ali do Thor, tudo aquilo é baseado na sociedade medieval. Tanto que os deuses são deuses germânicos os germânicos que vão ser a base, uma das bases do feudalismo. Então, tudo aquilo ali foi baseado no feudalismo. Tudo bem? Outra classe social vai ser o clero. Quem é o clero? O que é o clero? O clero são os membros da igreja, na época igreja católica. Padre, bispo, papa, né? Essa galera toda, ele era o clero. Por que o clero tinha tanto poder? Pois o que mandava naquele período era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha um poder na educação, tinha poder na ciência e tinha um poder religioso. Nenhum senhor feudal, nenhum nobre não fazia nada que não fosse de interesse da igreja. Então a igreja tinha muito poder. Sem contar que a Igreja Católica, né, sem contar que o clero que legitimava essa divisão de classe. Então o cara era nobre, ele era nobre porque Deus queria. Então ele nunca poderia deixar de ser nobre. O cara nascia camponês, ele era camponês, ele ia ter que trabalhar a vida inteira dele porque Deus quis que ele trabalhasse a vida inteira dele. E a gente sabe hoje em dia que não é bem assim, né? E a última classe social era a classe camponesa. Os camponeses, eles não possuíam terra, eles não possuíam riquezas, e eles iam trabalhar nos feudos em busca de proteção. Eles não eram escravizados. A partir do momento que eles quisessem ir embora, eles podiam ir embora. Só que eles trabalhavam ali no feudo e pagavam tributos, pagavam a maior parte de sua produção voltava para o senhor feudal, ele ficava só com o suficiente para ele sobreviver, mas ele tinha proteção em caso de guerra, os nobres lutavam e eles estavam protegidos. Tudo certo? Então, essas eram as três classes sociais e são as características delas. Beleza? Então, obrigado, até a próxima.